E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta segunda-feira, para a gente continuar falando sobre o Santos e saborear ainda um pouco mais essa vitória contra o São Paulo. Enfim, e dar uma geral aí do que está acontecendo nesse momento com o Santos, tá? Está acontecendo nesse momento com o Santos. Mas olha, se vocês quiserem mesmo saber tudo isso, não se esqueçam, eu peço para vocês aqui agora, se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, hypa esse vídeo. Tudo isso é importante para continuar fazendo esse canal crescer. Vocês sabem que eu preciso disso. Eu sei que vocês estão me ajudando. Gente, é o seguinte, eu estava dando uma olhada hoje numa matéria que saiu no Diário do Peixe, que fala que o lucro do Santos no jogo de ontem contra o São Paulo foi de míseros 318 mil reais, 318.604 reais, 318 mil. Enquanto os grandes rivais do Santos batem assim mais de 1 milhão de lucro, o Santos segue nessa toada com pouco dinheiro. Então você pega, por exemplo, o jogo contra o Vasco. O lucro do Santos foi de quase 2 milhões. Isso é um lucro que Palmeiras, São Paulo, Corinthians estão tendo quase toda hora. Eu já contei para vocês, vocês sabem disso, mas sempre vale a pena a gente bater na mesma tecla. Isso é um jogo, imagina 10 jogos, 20 jogos, 30 jogos, um campeonato, uma temporada. E a diferença vai aumentando cada vez mais. Os outros times cada vez mais ricos e o Santos cada vez mais pobre, dependendo muito da venda de jogador. Então ele precisa muito vender os seus ativos para tentar ficar pelo menos perto, não é igualar ou superar, perto dos seus principais rivais. Não são apenas São Paulo, Corinthians e Palmeiras, não. Tem Flamengo que fatura mais, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, todos esses times, até o Fluminense tem menos torcida que o Santos, fatura mais, porque joga no Maracanã. Inclusive ontem, no meu Twitter, né, no X, eu até mostrei, eu te fiz uma foto mostrando do GE a apresentação do jogo Santos e São Paulo. E toda vez que o Santos, o distintivo do Santos aparece, posso supor, domingo que vem vai ser Santos e Bragantino. O distintivo do adversário sempre muito maior que o do Santos. Então eu perguntei, escuta, por que o distintivo do São Paulo é muito maior que o do Santos nessa comparação? Devia ser igual. Vocês concordam? Devia ser igual. Devia ser igual. Aí muitas respostas vieram em forma de gracejos, porque o Santos é pequeno, porque o Santos é muito menor que São Paulo, porque o Santos é pequeno e não tem torcida. Isso veio muito. Então eu torno a dizer para vocês que o fato de jogar muito na Vila Belmiro passa para todo mundo, para o mercado e para os outros torcedores e para a mídia também, que o Santos não tem torcida. E o Santos não tem torcida. Quando ele vai no Morumbi para jogar contra o Vasco e bota quase 55 mil pessoas. Ele vai também no Morumbi jogar contra o Juventude e põe 36 mil pessoas. Ele vai no Allianz Parque jogar contra o Ceará e leva 37 mil pessoas. Então é mentira, certo? Que o Santos não tem torcida. Claro que tem. E as pesquisas mostram isso. Mas ao se em si mesmar e continuar jogando na Vila Belmiro, o Santos continua reafirmando no imaginário dessas pessoas que o Santos não tem torcida. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar não apenas que o lucro do Santos contra o São Paulo, um clássico, gente, um clássico, foi de apenas 318 mil reais, não só para mostrar isso para vocês e fazer um contraponto com o jogo contra o Vasco, que foi de quase 2 milhões, mas também para dizer para vocês que o Santos tem mais um jogo para fazer no Morumbi. Aí veio essa história de que o Santos não vai jogar mais no Morumbi porque tomou de 6 o Vasco. Eu até brinquei não, até mencionei no X, falei, bom, se fosse assim, em 1996, o Santos perdeu foi 96, acho que foi, 6-0 do Palmeiras na Vila Belmiro. Era o Palmeiras da Parmalat. 6-0. Após disso, você nunca mais vai jogar na Vila Belmiro? Não tem nada a ver. Quem perdeu o jogo não foi o estádio. Quem perdeu o jogo foi o time, que era ruim. Como perdeu o jogo de 6-0 para o Vasco, o time, que era mal conduzido, pelo Kleber Xavier. Aliás, eu acho que vocês viram aí, eu estava dando uma olhadinha, o Gil deu uma entrevista lá no Sport Record, ontem à noite, dizendo que ele se sentiu traído. Falou assim, houve trairagem por parte da comissão técnica quando no jogo contra o Vasco, que ele não foi escalado, quem foi escalado foi o Luizão. Ele que vinha de 2 grandes jogos, especialmente contra o Atlético Mineiro.
perdão, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no Mineirão. Ele citou a trairagem da comissão técnica. Quem que é a comissão técnica? Kleber Xavier, Matheus Bach, que continua lá, e outros auxiliares que também continuam no Santos. Então quem perde o jogo não é o estádio. Quem ganha jogo não é o estádio. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Estádio não ganha jogo. Estádio não ganha campeonato. Pode te ajudar às vezes. Mas quem ganha título é o time. É o time. Entendeu? Se o time é bom, você pode jogar em qualquer lugar, na Conchinchina, você ganha. Não tem problema nenhum. Você vai lá e ganha. Você viu o Palmeiras? O Palmeiras não tem um bom time? Claro que tem. Foi lá no Monumental de Nunes jogar contra o River Plate pela Libertadores na semana passada e ganhou. 85 mil pessoas. Pulsando, quase derrubando o estádio. Todo mundo pulando, gritando, cantando, fogos de artifício, e papapá, bandeiras, tudo. Final do jogo, Palmeiras 2, River 1. E podia ter sido mais. Então, surgiu essa informação de que o Santos não iria mais jogar em São Paulo, porque o Marcelo Teixeira, ele é muito supersticioso, muito, mas se tem uma pessoa supersticiosa, essa pessoa é o Marcelo Teixeira. Ah, perdemos de 6 em Brasília, a gente não jogar mais lá. Bom, se for assim, repito, o Santos não vai ter campo para jogar. Entendeu? Não vai ter campo. O Santos foi rebaixado na Vila Belmiro. Se fosse ele o presidente, ele ia destruir a Vila Belmiro. Ao invés de tentar melhorar o time. É aquela história do marido traído que joga o sofá fora ao invés de tentar resolver, entender a situação. Ele acha que o culpado foi o sofá. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas hoje eu estava ouvindo, hoje não, na semana passada, me veio uma informação de que o jogo contra o Corinthians pode ser no Morumbi. Pode ser no Morumbi, o jogo contra o Corinthians. Bom, aí eu estava ouvindo hoje a live do canal do Ricardinho Martins e ele informou que nenhum clássico contra times grandes, times de São Paulo, ou mesmo outros grandes rivais de São Paulo, vai ser no Morumbi. Por quê? Porque a diretoria de São Paulo não quer. E por que a diretoria de São Paulo não quer? Porque ela teme que algum jogador do adversário, ao fazer o gol, vai subir no distintivo do São Paulo. Lembra aquela cena do Diego? Em 2002? Então, eles temem isso, eles não querem isso. E com razão, não tem que querer mesmo. O jogador tem que respeitar o escudo do adversário. Mas você pode falar para mim, senhor, mas o jogador do Santos não pode fazer o gol e fazer a mesma coisa? Não, é o seguinte, os jogadores do Santos estão alertados para não fazerem isso. Se fizerem, quem fizer vai ser multado em 100 mil reais. Tá? Agora, isso você não pode fazer com o jogador do time adversário. Sei lá, Santos e Corinthians, que é o que estão dizendo. Aí o Corinthians vai lá e ganha do Santos de 2-0. 2 gols do Yuri Alberto, do Memphis, ou seja lá de quem for. Aí o cara vai comemorar e sobe no distintivo de São Paulo. São Paulo não quer. São Paulo não quer. Ah, senhor, mas o São Paulo não vai receber um dinheiro também porque está alugando o estádio? Não, não tem dinheiro nenhum, porque há uma contrapartida. São Paulo vai fazer ainda 3 jogos na Vila Belmiro, enquanto o Santos faz 3 no Morumbi, não ganhou nada. Claro que o Santos vai pagar as despesas da abertura do estádio e tudo mais. Mas a informação que eu recebi na semana passada é que ia ser no Corinthians, mas o Ricardinho Martins, eu até conversei com ele agora há pouco, ele falou assim, olha, senhor, mas não vai ser, pelo que me informaram, inclusive ontem me disseram na Vila Belmiro que não vai ser. Que o jogo que vai ser no Morumbi será o jogo contra o Vitória. Aí não tem esse risco. Vai ser contra o Vitória. Então, voltando ao começo da nossa conversa, né? O Santos precisa jogar em estádios grandes. É ridículo você ter uma renda, ou um público, no caso, de apenas 12 mil e poucos torcedores numa partida importante contra o São Paulo. E, aliás, nem estava cheio, porque se tivesse lotado, caberia 14 mil pessoas. Não adianta, gente. À exceção desses 12, 13 mil torcedores que vão à Vila Belmiro, os demais não vão. A cidade de Santos, infelizmente, não abraça o Santos. Ou talvez tivesse vontade de abraçar, mas não o faz. Por quê? Porque a Vila Belmiro é um estádio ruim. É uma gaiola, cheia de ponto cego, não tem banheiro, não tem onde separar o carro.
É complicado. Hoje em dia as pessoas querem conforto e elas estão certas. Certo? Porque eu vou sair da minha casa, onde eu tenho conforto, posso assistir o jogo pela televisão, para ir no campo de futebol, corro o risco de ter meu carro roubado, riscado, morro com 200 pau para um flanelinha, não tenho onde ir no banheiro, se me dá uma dor de barriga, eu não sei o que eu faço, não tenho onde comer, eu assisto o jogo e não vejo a partida direito. Então talvez até o povo de Santos quisesse ir no jogo, mas as pessoas falam, eu não vou, pô. E eu entendo. Agora, quando o jogo é aqui em São Paulo, os estádios são maravilhosos, são arenas. Morumbi não é uma arena, já é um estádio mais antigo, mas é um estádio gigantesco, que não tem ponto cego. Você pega o Allianz, você pega o Itaquerão lá, a Neoquímica. Então dá prazer no estádio desse. Você vê, por exemplo, que a NFL, pelo segundo ano seguido, faz um jogo da temporada deles no estádio do Corinthians. Por quê? Porque consegue receber. Por quê? Porque é bom, porque tem conforto, porque é novo, é limpinho, é bem cuidado. Então, gente, nós temos que pensar muito nisso. E mais uma vez dizer para vocês, ou Corinthians ou Vitória. O Ricardinho Martins, que tem um acesso bom às informações do Santos, ele me falou, senhor Mani, não vai ser o Corinthians. Por isso, deve ser o Vitória. Entendeu? Então vamos aguardar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pra gente... Deixa eu pegar aqui a tabela do Brasileiro. Brasileiro 2025. Eu sempre esquecendo aqui, mas vocês são parceiros, vocês me perdoam, né? Para ver quando é que o Santos vai jogar com o Corinthians ou com o Vitória. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Santos ou Gol. É bom, esse site é bom, tá? O Gol. É muito bom esse site para você pegar a tabela, ver desempenho do jogador, quantas partidas ele fez, quantos gols ele marcou. Esse site é legal. O jogo contra o Corinthians vai ser no dia 25 de outubro. O jogo contra o Vitória é na sequência. No dia 5 de novembro. Vai ter aí aquela data FIFA. É um desses dois jogos, tá? Um desses dois jogos vai ser no Morumbi. Tomara que seja o jogo contra o Corinthians. Se for contra o Corinthians, a gente vai ter aí 60 mil pessoas lá dentro. É o Corinthians, gente. Se for contra o Vitória, vamos ter de novo um grande público. Ainda mais se esse time continuar nesse crescendo que ele vem mostrando. Tá? São 3 jogos com o Vojvoda. 3 jogos. 2 empates e uma vitória agora contra o São Paulo. Empatou contra o Fluminense, não jogou mal. Empatou contra o Atlético, infelizmente poderia ter vencido e não venceu, porque o Zé Ivaldo acabou expulso. E agora, na partida de ontem, contra o São Paulo, fez a vitória de 1-0. O bom é que contra o Atlético e contra o São Paulo, o Santos mostrou superioridade em relação ao adversário. Foi muito melhor. Muito melhor. Ah, senhor Mani, mas no segundo tempo o Santos recuou demais. Concordo. Você tem razão. Isso é algo que o Vojvoda vai ter que arrumar. Porque você não pode estar jogando em casa contra os reservas do São Paulo, fazer um gol e ceder o campo do jeito que cedeu. Tá? Mas o importante é que, quando precisava construir o resultado e quando tinha a necessidade de fazer o gol, o Santos foi muito superior ao adversário. Muito. Mas esse recuo, isso é preocupante. Mas o trabalho do Vojvoda está só começando. E é interessante, né, como esse técnico é bom, né? Eu fiz o vídeo de ontem. Temos um técnico, finalmente temos um técnico. Essa diretoria amadora resolveu contratar um treinador. E a gente tem que agradecer muito ao Pelé. Sabe por quê? Porque o Vojvoda passou a infância dele ouvindo o pai dele falar sobre o Pelé. Tanto é que no dia da apresentação dele, o Vojvoda, por pouco, não chorou, quando ele fala que o irmão dele mandou uma mensagem para ele dizendo: o pai estaria feliz hoje se ele te visse dirigindo o Santos do Pelé. E ele pudesse fazer uma foto do armário, imagina, Vojvoda fazendo uma foto do armário, ele aqui, o armário aqui, e mandar para o pai. O pai ia cair em lágrimas. Então, se o Santos tivesse ido atrás do Vojvoda no começo do ano, como eu sugeri para o Marcelo Teixeira, eu tenho tudo marcado isso aqui no meu WhatsApp, tem tudo gravado aqui.
E ele me falou, é impossível. E, gente, se você já entra derrotado, a chance de você ganhar não existe. Você já entrou derrotado. Devia ter ido lá no começo do ano. Falou assim, ô Marcelo, cara, eu vou tentar o Vojvoda, cara, eu tô precisando, cara. Como outros times já fizeram. E ele disse não. O Santos nunca tinha feito. Então, muito provavelmente, em função da fase ruim que ele vivia no começo, já no começo desse ano, se o Santos vai atrás, o Santos teria conseguido. Mas não foi. O Marcelo Teixeira era um derrotado. Ele falou para mim, é impossível. Foi quando ele revelou para mim o desejo dele de contratar o Caixinha. Ah, não, isso não foi esse ano, não, foi no ano passado. Ele falou assim, eu queria mesmo era contratar o Caixinha, mas também é impossível. Olha só, aí o Caixinha é demitido, ele acaba contratando. Aí o Vojvoda é demitido, ele acaba contratando. Ou seja, ele pega a sobra. Ao invés de ser um dirigente firme, atuante, decisivo, incisivo, vai lá, não. Ah, tá sobrando aí, então deixa eu pegar. É assim. Então, imagina se o Vojvoda está trabalhando no Santos desde o começo dessa temporada. Vocês viram o jogo de ontem, o que ele fez, né? Machuca o Vitor Hugo, que estava jogando pelo lado direito, e o Zé Rafael pelo lado esquerdo, porque eu repito, hein, gente, o Santos jogou no 5-3-1, depois do segundo tempo ele muda para 4-4-2. O 1 é o João Schmidt, aí você tinha Vitor Hugo, Zé Rafael e o Guilherme, tá? E lá na frente os dois jogadores. Bom, mas enfim, ele puxa, ele desloca o Zé Rafael para o lado direito, com a saída do Vitor Hugo, e joga o Barreal mais pelo lado esquerdo, cobrindo as costas do Guilherme. Entendeu? Então ele mexe. Aí depois no segundo tempo, ele faz o Zé Rafael, ele fixa o Zé Rafael ali como se ele fosse... ele era o segundo cara da linha de 4, adiante da linha de 4 defensiva. Enfim, recuperou o futebol do João Schmidt. Tiquinho voltou a ser produtivo. Pegou esse Lautaro Dias que ninguém dava nada para ele. Nada. Todo mundo, barbaridade, o cara foi mandado embora do Cruzeiro, não joga nada. É o terceiro reserva, titular é o Caio Jorge, o reserva dele é o Gabriel, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, e aí depois vem ele. Tá jogando bem. O Luan Pérez tá jogando bola com ele. Vocês viram como tá jogando bem? Tá jogando bola com ele. Então, gente, o Santos tem um treinador hoje. E em cima disso, também eu falei no vídeo de ontem a respeito da ausência do Neymar. A ausência do Neymar, com o Santos sendo dirigido por um treinador medíocre, como eram Caixinha, e como são, né? Caixinha, Kleber Xavier, o impacto é muito grande. Porque os treinadores, esses outros treinadores, não sabem o que fazer. O Vojvoda sabe, por quê? Porque ele é bom. Porque ele é bom. Porque ele é bom. Então eu acho que ele vai conseguir minimizar essa ausência do Neymar. Mas, Sormani, você mesmo falou que ele não está entregando tudo que você esperava. É verdade. Mas mesmo não entregando tudo que eu esperava, e não sendo um fator de desequilíbrio, é aquilo que os números mostravam. Ruim com ele, pior sem ele. Mas ontem a gente já viu o Santos que ganha pela segunda vez nesse campeonato brasileiro sem o Neymar. A outra vez tinha sido contra o Fortaleza. Agora volta a vencer. Entendeu? Sem o Neymar, era até então uma vitória, 2 empates e 6 derrotas. Agora são 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas no Campeonato Brasileiro. Eu vi uma matéria hoje no UOL falando que o Neymar usa o poker online como terapia para ele se recuperar dessa lesão que ele está tendo. Ele até postou, parece uma foto no Instagram, ele fazendo tratamento e jogando poker online. Gente, o Neymar gosta de jogar poker. Ele é viciado? Não sei. Não sei. Eu até me lembrei de uma época, nessa época eu cobria a NBA, eu trabalhava no Sport TV, e eu ia muito para os Estados Unidos, eu fiz finais de NBA, fiz Olimpíada, Final Four do basquete, e o Jordan jogava no Sky. Eu vi o Jordan ao vivo 16 vezes. 16 vezes. Ele jogando, eu credenciado e vendo ele jogar. Naquele jogo lá que ele mete aquela bola contra o Utah, e o Chicago ganha o seu 6º campeonato, eu tava lá. E o Jordan, ele era viciado. Ele dizia que não era viciado em blackjack, que eu não sei o que é isso, eu não jogo, mas eu tô lendo aqui. Tá? E ele dizia
que o problema dele não era a competição, o problema dele era a competição e não o vício. As apostas eram uma forma de ele manter a adrenalina e o espírito competitivo vivo fora da temporada de basquete. Em outras palavras, todo mundo dizia que ele era viciado no carteado. Isso acontece com o Neymar. Só que o Jordan, ele jogava cartas fora da temporada. Quando a temporada começava, ele esquecia. Fora da temporada, se você queria encontrar com o Jordan, você ia no cassino, você achava ele lá. Um cigarro, com o charutão lá, jogando carta. Mas o Neymar, ele gosta muito de jogar poker. Muito. Isso pode atrapalhar o tratamento dele? Depende. Se ele continuar em casa fazendo tratamento e descansando, não. Se ele for sair de Santos para vir a São Paulo para jogar, pode ter um comprometimento. Entendeu? Pode ter um comprometimento. Mas os grandes jogadores, nem todos, lógico, eles são viciados em alguma coisa. Né? Você pega aquela série da Netflix, acho que é da Netflix, que é a Last Dance, a última dança do Jordan, dele, né, jogando pelo Chicago. Pô, ele era viciado em jogar, isso ele fazia no vestiário antes de começar os jogos, dado, ele ficava jogando lá com o pessoal lá, e apostava, botava dinheiro lá. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu espero que se o Neymar, de fato, estiver a fim de voltar a jogar futebol, ele que se dedique ao tratamento. Ele que se dedique. Eu acho que quanto mais repouso ele tiver, eu acho que eu não sou médico, quanto mais repouso ele tiver e maior for a intensidade do tratamento que ele fizer, mais rápido ele vai voltar. Mas ainda segue essa dúvida de que talvez ele nem volte mais nessa temporada. Entendeu? Pessoal, outra coisa é o seguinte. O Santos anunciou hoje a renovação do contrato do João Alencar, zagueiro. Confesso a vocês que eu não conheço. Ele é da base e tal. O João Ananias já ouvi falar. O João Alencar eu nunca ouvi falar. Entendeu? Ele renovou esse contrato até 2030. Ou seja, esse menino tem 5 anos de contrato com o Santos. Agora, o Santos já havia renovado o contrato dele até 2027. Hoje nós estamos em 2025. Até o final de 2027. Ou seja, tinha 26 inteirinho e até meio do ano de 27 para você avaliar o jogador. Mas não, o Santos fez agora um contrato de 5 anos com um menino que acabou de sofrer uma cirurgia de menisco, que hoje em dia trata-se muito bem, não tem problema, mas que está em recuperação por 5 anos. Faz sentido? Faz sentido. Aí eu fui conversar com algumas pessoas sobre o jogador e alguns disseram que é bom, outros disseram que não enche os olhos. Agora, o menino já tinha um contrato até 2027. E o Santos anuncia hoje, através de suas redes sociais, que renovou o contrato dele até 2030. Para quê? E se esse menino não vinga? Aí você fica lá, você vai ter mais um Kevin Maltos, você vai ter mais um Balão, você vai ter mais um Diogo Vitor, você vai ter mais um monte desses caras aí, que estão emprestados pelo Santos, e que o Santos renovou contratos, longos contratos, e que os caras não vingam, não são todos que vingam, e aliás a base do Santos, eu já mostrei para vocês em outros vídeos, não é uma base confiável, não ganha nada. Ganha um título ou outro aqui. Um título ou outro aqui. Aqui não, até logo. Como é que vai fazer esses contratos de 5 anos, gente? Aí eu fui olhar o empresário do menino, é o Paulo Pitombeira, que é o empresário do João Alencar, salvo engano da minha parte, mas pelo que eu pesquisei é ele. O Pitombeira é um cara muito influente. Muito influente. Não tem o tamanho do Bertolucci. Não tem. Não tem. O Bertolucci é o maior de todos, está lá em cima. Mas é um cara muito influente no mercado. Por exemplo, ele é empresário do João Schmidt, do Lucas Veríssimo, do Carille, do Gabriel Jesus. Você vê. O cara tem bons jogadores da carteira de jogadores agenciados por ele.
Agora o Santos renova esse contrato até 2030, quando o contrato ia até 2027. Não é que o contrato dele ia vencer agora no final do ano. Meu empresário foi lá, pressionou para fazer ir até 2030. Não, o contrato dele estava em vigência. Sabe, gente? São coisas que só acontecem no Santos, né? Só acontecem no Santos. Fica o registro aí. Outra coisa, pessoal, para enxergar esse vídeo que eu acho muito importante. Roleiser, segundo informações, teve apenas câimbras. Não foi uma lesão muscular. Graças a Deus.